Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindas a esse podcast. Nós vamos falar hoje de uma pessoa que nem todos escutaram, eu particularmente não havia escutado, foi através de um mentor nosso, né? Que ele falou para a gente estudar sobre essa pessoa, que se chama Juan Manuel Fangio. Quem é esse cara, né? Quem é esse Juan Manuel Fangio? Para começar, ele é um argentino. Mas ele é um argentino muito bom. Ele foi um piloto Mas, mas a na gente Mas não ele é é Fórmula muito Um, bom. bom. mas é Olha, os argentino outros bom. Sim, os outros, a a gente gente tem tem que essa rixa conhecer com a primeiro. Argentina por causa do futebol, né? Aí fica para tudo, né? Não, mas Mas a ele é, Argentina teve um grande piloto. sim, ele teve um grande piloto, Juan Manuel Fangio. Ele foi piloto da Fórmula Um, digamos, na década de 50, e ele ficou com o, ele ganhou 5 campeonatos da Fórmula Um. Ele ficou Pentacampeão, né? acho que foram 36 anos com esse recorde, até o Michael Schumacher quebrar o recorde dele. Mas ele foi campeão em 51, 54, 55, 56 e 57. E ele foi, olha que interessante isso. Geralmente, quando as pessoas são campeãs pela Fórmula Um, elas ficam na mesma equipe, elas são campeãs pela mesma Pela equipe. equipe, Por né? quê? Porque já está acostumado, a equipe arrumou o carro, tudo se encaixa de uma forma mais fácil, né? Mas esse Juan Manuel Fangio, ele foi 5 vezes campeão por 4 equipes diferentes. Olha que O interessante. cara era o Ele cara, né? ele foi campeão pela, pela Alfa Romeo, pela Maserati, pela Mercedes-Benz e pela Ferrari. E foi 2 vezes pela Maserati. Mas não foram anos consecutivos também. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Isso, para mim, já mostra um código, né? O código que eu já peguei disso é assim: não importa onde você tá, você tem que ser o melhor. Não importa se eu ganhei pela Alfa Romeo esse ano, e se o ano que vem eu tô na outra, eu vou ganhar pela outra também. Então, na nossa vida, às vezes, nós pensamos que estar no mesmo lugar vai fazer a gente chegar mais longe, né? Mas não precisa ser assim. Você pode estar em É, locais diferentes e mesmo assim continuar prosperando. ele mesmo falou que ele não era um excelente piloto, mas ele era eficaz, Isso. né? Então a gente não precisa ser, né? O Aquela pessoa melhor, a maravilhosa. perfeccionista. Sim. Ele era eficaz. É. Então, fala, Das, Fernando. das 51 corridas que ele teve, ele venceu 24. Ou Ou seja, seja, de uma vida toda, metade. por aí já mostra o grau de capacidade dele, né? Isso que ele falou. Porque assim, não é o gênio sempre que ganha, mas é a pessoa que sabe o melhor caminho. Que é o que É, Napoleão Hill fala, né? Não é o mais esperto, mas é aquele que não desiste nunca. Isso. Né? Vocês já viram tem uma fala de Napoleão, ele tem quase se fosse uma poesia, né? Que Sim. não é que é o que não desiste, é o mais adaptável. É. E aí falam assim, nessas dele foram 25 melhores voltas que ele fez. Pensa, é muita coisa, gente. Se você pensar num mundo de Fórmula Um, aonde está todo mundo se desenvolvendo, todos os carros velozes, é aquilo, ele aprendeu o melhor traçado, digamos, E né? sabe o que é mais é isso que louco? ele falou. É. Antes não tinha a tecnologia que a gente tem agora nas corridas, de o carro apitar antes de bater, o volante, a tecnologia do volante, não, dele era no pulso, a cabeça era para fora Era do no braço. carro, era no braço. Ele conta que teve uma corrida dele Era que super estava tão perigoso. quente, por exemplo, estava 40 graus do lado de fora, matou alguns competidores, e como ele estava com a perna, já era logo a lataria, e dentro do carro tinha uma sensação térmica de 56 graus.
Que é Ele isso? teve ferida e ele não parava. Então, assim, Não, ele teve ele uma se ferida, queimou, uma ele teve queimadura. queimadura Ele mesmo. teve uma queimadura que demorou 3 meses para curar. Por Né? quê? Porque ele tinha um objetivo. Ele era o objetivo, porque ninguém. Tanto que as pessoas que estavam ganhando, né, homenageavam ele. Ele teve uma corrida que ele iria ganhar, como deu problema no carro. O primeiro lugar, o que, que ele fez? Ele tirou o pé do acelerador, porque ele falou, ele ia ganhar de todo jeito, a culpa não foi dele. E aí o Fangio acabou ganhando. Então, assim, e ele Respeito, era né? íntegro. Então, hoje, essa semana, né, foi tão interessante porque assim, o filme Invencível, o cara era íntegro, e também ele precisou de preparo físico e preparo emocional. E aqui eu acho que o Fangio também é dessa forma, porque ele, ele sabia o que ele queria. Falaram que não podia, pessoas com mais de 80 anos não podiam dirigir. Ele falou, então faz um racha aqui comigo. Faz um racha, autoridade. E aí, como ele É. Ele ganhou, começou, ele é sempre o mais velho, o fora de forma. Ele foi campeão depois dos 40, né? Ele era sempre o mais velho, então ele, ele tem um exemplo de resistência, né? Também de resiliência, igual o filme da semana, e força e comprometimento e tudo. Sim. Ele era um cara já treinado, que ele começou a fazer as primeiras corridas que ele fez, olha a corrida, era ir da Argentina até o Peru e voltar. isso dava três E ele semanas Negócio para foi, ele louco, né? fazer. fez. Não sei quantas semanas Tinha corrida que fazia levava. de 3 meses, ou seja, tinha que chegar e voltar, né? Parece criança quando a gente fazia na rua, né? Corre, bate na mão do outro, vai e volta, ganhei. E era Gente, por resistência, que depois Sim, que foi por isso. circuito. E aí, uma coisa que eu também aprendi com ele é o seguinte, né? Qual o traçado da minha vida que eu estou pegando? Porque assim, ele sempre tentava entender qual o traçado mais rápido da pista, tanto que ele fez 25 voltas mais rápidas, né? E 29 pole positions, ou seja, 29 vezes ele largou na frente. Às vezes, na nossa vida, a gente já pensa que a gente está rápido, mas a gente sempre pode, a gente é um sempre caminho pode mais rápido, né? aprimorar. Qual que é o traçado mais rápido? Qual que é o traçado que vai fazer chegar onde eu quero de uma forma mais tranquila, né? De uma forma mais eficaz, não tranquila, Por mas de isso uma que forma ele mais fala que ele era eficaz. eficaz, que ele não era o melhor, ele não era o mais rápido, Isso. mas ele E era eficaz. adaptável. É, Ele era Ele era porque adaptável. adaptável. ele estudava o percurso. Isso. E aí outra coisa também foi em 52, fala que ele tinha uma corrida e ele precisou viajar de avião para um local, acho que foi até Paris, e aí depois ele precisava ir para Mônaco, parece. Monza, É, para Monza, disfarça. E tudo com morro. eram 700 quilômetros e não dava para o avião ir porque o tempo estava ruim. Desculpa. Ele pegou um carro, ele não, fala assim, ele não hesitou. Ele pegou o carro e foi. Por quê? Cinco, Porque ele quatro, três, sabia. dois, um e vai, né? Enquanto Poder ele não sentimento. foi, ele Decidiu, sabia que ele foi. queria estar lá. Ele sabia que ele precisava É, estar lá. Ele chegou cansado, ele sofreu um acidente depois dessa corrida. estava muito cansado. Muitos pensavam que tinha acabado a carreira dele, mas ele parou, digamos, essa temporada e voltou só na outra. Quase um ano se recuperando. E é E interessante isso que, foi em assim, 52, e ele foi campeão. 54, 55, 56, 57. Foi campeão 4 vezes depois desse acidente e Nossa, imparável. muitos acharam que tinha acabado a carreira dele por ali. O acidente foi tão feio que ele voou para fora do carro. é. Mas não, ele sabia o que ele queria. Tanto que no começo da vida dele fala que ele abandonou os estudos para seguir carreira de mecânico. É um cara que Ele nasceu, ele foi focado, por né? baixo, né? Ele foi mecânico, ele fez o carro dele. Ele foi Ele E fez focado. os primeiros carros, foi ele É, que fez, né? E o Fangio é o ídolo do Ayrton Senna, né? Foi o ídolo sim, do Ayrton do Senna. Ayrton Eles Senna. eram amigos. O Senna, o Fangio tinha o Senna como um filho, né? Eles eram muito amigos. Sempre jantavam juntos, sempre que possível. E
o que o Senna fala dele é que a pessoa dele era muito boa também, né? Por exemplo, quando ele ganhava uma corrida, ele, na verdade, assim, se ele ganhasse a corrida, ele falou assim: se eu ganhar, eu vou dar 10% para os mecânicos, eu vou dar X% para a equipe X, porque fazia com que, se você resolver o problema tal, você vai ganhar parte É, do meu dinheiro, entendeu? Porque as pessoas fazem parte, né? Ele Sim. não levava tudo para ele. Ele falava que ele poderia ser muito mais rico, mas não tinha necessidade. Ele Dinheiro não podia era tudo para ele ele, distribuir já um né? estava pouco. É, realizado, né? é. É. E era um cara super família, né? E, como argentino, ele também se reunia com a família, sempre todo domingo, com a família inteira, tipo aquela família gigante. Ele sempre tirava um tempo para a família. Então, era uma pessoa muito íntegra, né? E, é inter... Honesta. e assim, depois que eu estudei ele, eu falei, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Quem que admira a gente? Porque todo mundo tem um talento único que veio fazer aqui na Terra. Sabe? O que você não vai fazer, ninguém vai fazer. Então, como eu estou levando isso a um próximo nível? Qual que é o meu desejo? Qual que é o meu propósito? E aí, o que a gente fica? A gente fica preso na dor, a gente fica preso na escassez, a gente fica preso nesse como emocional que não sai nunca. Em vez de pegar o seu poder e vamos viver, vamos testar, vamos correr, vamos fazer melhor, vamos desejar, Vamos fazer um sabe? tratado diferente? Vamos fazer um tratado diferente. Então, assim, o que nós estamos fazendo? Que legado? Fica uma pergunta aqui para quem está assistindo. Qual que é o seu legado? O que você faz que você gosta? Por que faz o que não gosta? Quem que te admira? Quem que é o seu meio? Porque, assim, os pilotos modernos, eles falavam, para a gente é mais fácil quebrar o recorde dele. Quero ver você com aquele volante que você tinha que fazer tudo no braço. Não tinha nada hidráulico. Então, você tinha que saber os movimentos da pista, você tinha que se adaptar para você vencer. Então, assim, aí os novos quebram os recordes, mas quebraram os recordes com muito esforço, mas também porque tá no novo momento, né? Precisou bater, Os precisou o povo carros do são mais flanjo rápidos, tudo é mais mais rápido, né? rápido. Então, assim, precisa de uma geração antes bater, sofrer, voar do carro, pegar fogo, um monte de coisa, para aprimorar para a próxima geração, entendeu? Então, para ele, por isso que também ele era exemplo. Sim. Antes de terminar, eu tô com um desejo e eu vou obedecer o desejo do meu coração, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, mas faz muito sentido, que veio na minha mente, a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. Não sei se vocês conhecem, e se alguém conhece, vamos relembrar. Napoleão Hill, tá? Se você pensa que você é um derrotado, você será um derrotado. Se você pensa, quero a qualquer custo, não seguirá nada, mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como um tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente que eu conseguirei. Isso aí. Muito bom. Então, Napoleão Hill fica é um aí. homem fantástico. E eu acho que casa com os vídeos da semana. Sim. Casa com o filme Invencíveis, que o menino também ele teve uma convicção e falou, eu conseguirei. Casa com o Fangio, que ele também consegue, né? E casa, inclusive, com o livro que é A Biologia da Crença. Se você pensa, seu corpo obedece. E aí, eu vou dar um exemplo básico aqui, só para a gente finalizar. Como quando você quer, você consegue. Vamos supor, eu tenho o meu carro aqui. Vamos supor, vai, 50 mil reais. Se eu falar para você, se você trouxer 1.000 reais até amanhã, eu te dou meu carro. Você vai fazer? Por quê? Porque você vê Porque tem vantagem. motivo. Você tem um motivo, você vê
vantagem. Às vezes isso é o que falta para você na sua vida, na nossa vida. Você vê vantagem, porque quando você vê vantagem, você vai lá e faz. Não importa. Eu sou Eu, porque forte. nem que você tiver que vender água na rua, se tiver que fazer qualquer coisa, se você tiver que sair pedindo, você vai levantar os R$ 1.000 até amanhã. Por quê? Porque você quer, você viu a vantagem. Então, aplica isso para as outras coisas na sua vida também. Como a E Tiara leu pesquisa. agora o poema, né? Eu acredito. A vida A acontece para filosofia do aqueles sucesso. que acreditam na filosofia do sucesso. Tá bom? Sharon, quer É falar isso alguma aí. coisa? É, só uma frase que ele falava, que é mais ou menos nisso, é que você precisa de uma grande paixão, porque tudo que você fizer com prazer, você fará bem. Então, ele era um prazer para ele, era uma paixão dele. E ele já se via, ele queria. É o famoso não tem mais volta, é isso que ele quer e vai dar certo. Vai dar certo. É isso E aí. se- só seguir adiante. Ele fala que para você vencer, primeiro você tem que ir, né? Você tem que estar lá, né? Então, Senão você não vai. como que você vai vencer se você não está lá, né? Então, é mais ou menos isso. Então, Isso aí. foi muito legal ter conhecido ele, não conhecia também, como você disse no primeiro vídeo. Um grande homem, grande exemplo aí, que Sim, a gente pode tirar muitos aproveite. códigos aí para nossa vida. Com certeza. Gente, um Obrigada, grande Nina. abraço. Obrigado por estarem aqui com a gente em mais um vídeo. Fez sentido, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e blá E blá blá dá blá o blá blá, like, blá. E dá o like, tá por bom? favor. É isso aí. Um Nos vemos no abraço. próximo vídeo.